Assim nos diz a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuro lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Quero começar pelo final do último versículo, os últimos que nós lemos, a explicar que um texto que diz para que ouçam, né? Para que vejam e não entendam com o coração, com a alma, com o espírito, porque há um contexto que nos diz a respeito de um povo que se tornou insensível à presença de Deus e à voz de Deus. E há outras passagens que relatam isso, como Romanos, capítulo de número 1, onde Deus fala de forma recorrente, mas há uma negação constante daquilo que é proposta de Deus como caminho, como salvação. Então, é mais ou menos isso, dentro dessa visão, desse contexto, que vai finalizar o capítulo 6 de Isaías. E do início do texto que nós lemos, fala de algo também que é muito importante para nós, é algo que eu creio para os nossos dias de uma forma autêntica, de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa. Tem algo que gera muita controvérsia, é algo que é muito falsificado nos nossos dias, é algo que pode ser fruto apenas de um engano, é algo que pode ser fruto apenas de vaidade de muitos que se colocam como homens e profetas de Deus, e através desse fruto do engano há muita manipulação, através de visões. Mas há visões na Bíblia, por toda a Bíblia, e são visões autênticas, verdadeiras, revelações de Deus para o seu povo, para a sua igreja e para os profetas. As visões atuais que são falsificadas nos nossos dias, as mais comuns, se trata de casamento, vida financeira, milagres e de uma adivinhação do futuro. E quando a gente vai para a palavra de Deus a respeito das visões que são orientadas pelo Espírito Santo do Senhor, que acontecem, elas não trazem simplesmente uma revelação do futuro. Elas simplesmente não vai dizer com quem você vai casar. Elas não têm essa finalidade, esse propósito. A finalidade maior é de revelar o que já está estabelecido na eternidade. E não para que a gente viva à procura do dia de amanhã, querendo saber o que vai acontecer no próximo ano. Embora muitas profecias e visões revelam
né, algo futuro, mas é uma revelação, como eu disse para vocês, daquilo que é eterno e não simplesmente de algo que virá a acontecer. Nós acabamos de ler um texto que mostra a visão de um profeta, uma visão autêntica, uma visão verdadeira. O profeta Isaías tem essa visão na presença do Senhor e ela tem uma finalidade coerente, ela tem um propósito, ela mostra as coisas do porvir, ela revela uma eternidade, ela cumpre o seu propósito e hoje nós estamos aqui, mais ou menos 2.762 anos depois, lendo esta visão e sabendo que ela se cumpriu, sabendo que ela é verdadeira. Até mesmo a visão que Isaías tem a respeito do Cordeiro de Deus, no capítulo de número 53, é uma das visões mais extraordinárias da Bíblia, é uma das mais detalhistas com relação ao Cordeiro de Deus, com relação a Jesus como Cordeiro, onde fala que ele foi moído pelas nossas transgressões. E quando a gente lê a história e a gente vê na palavra do Senhor Isaías, no seu contexto, ele profetizou 740 anos antes de Cristo. Então, eis aí uma visão autêntica, verdadeira. Algo que de fato vem da parte do Senhor. E a Bíblia está recheada de visões sobrenaturais vindo da parte do Senhor. A gente pode discorrer pelo Antigo Testamento, há visões dos profetas, dos reis, e a gente vai para o Novo Testamento e as visões continuam acontecendo da parte de Deus diretamente para a nação, para a igreja, para o coração do rei, para o coração do profeta, para o povo de Deus. Joel tem uma visão que diz: eu derramarei do meu espírito. E nós lemos essa visão se cumprindo em Atos, capítulo de número 2, onde o Espírito Santo de Deus é derramado, e diz que nesse derramamento do Espírito Santo de Deus, os velhos vão voltar a sonhar, os jovens vão ter visões espirituais. E a Bíblia segue relatando muitas outras visões. Abacuque, capítulo 2, vai falar de algo a respeito do futuro e ainda acrescenta: espera, porque certamente essa visão virá, essa visão acontecerá, porque vem da parte de Deus. Quando nós lemos lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, ali por volta do versículo 17 em diante, a gente vê o relato de uma visão onde Eliseu orou com o seu auxiliar, com o rapaz que o acompanhava, e quando Eliseu orou, Eliseu disse assim: Senhor, abre-lhe os olhos espirituais para que ele veja. E quando Deus abriu os olhos espirituais daquele rapaz, ele viu um grande exército, um exército que acompanhava o ministério, a vida do profeta Eliseu, e ali ele teve a certeza de que Israel venceria aquela guerra, pois era um exército espiritual, um exército de anjos, e são revelações. Tem as visões de Daniel, tem as visões de Zacarias, e quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos a visão de Paulo no capítulo 16, onde um homem, numa visão, aparece para ele e diz: passa a Macedônia e nos ajuda. Ele tem uma visão de Jesus, um encontro com Jesus. Nós encontramos Pedro tendo visões em Atos dos Apóstolos e Deus dando uma direção para ele sobre o que comer, o que não comer, ou se tudo pode comer para a glória de Deus. E ele tem essa experiência. Então nós chegamos no Novo Testamento, nós temos muitas outras visões. Nós temos a visão de Ananias, um profeta do Senhor. Nós temos uma das maiores revelações do Novo Testamento, que é a visão do apóstolo João, quando ele vê o Apocalipse, ele começa a descrever tudo aquilo que ele está vendo, pois o próprio Apocalipse nos diz, em sua tradução, que significa isso, uma revelação. E ele tem essa visão espiritual e começa a descrever isso como palavra de Deus para a nossa vida. Então não resta dúvida, não há dúvida de que visões, sonhos, como o de José, é uma forma, é uma linguagem de Deus falar com a sua igreja, de Deus falar com o seu povo. E é claro que há critérios para isso, é claro que há filtro para isso. Nós olhamos para a vida do profeta Isaías
E a palavra nos diz, a história nos diz que ele é filho de Amós, um homem que profetizou aí 740 anos antes de Jesus nascer, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Israel. Uns fizeram o que é bom, o que é espiritual para Israel, outros fizeram aquilo que é mal aos olhos do Senhor, e nesse exato momento da história, em que Isaías está profetizando, Israel está em maus lençóis. Israel está vivendo tempos difíceis, Israel está vivendo uma crise política, Israel está vivendo uma crise espiritual, e ele, no capítulo 6, que nós lemos aqui, tem essa experiência, ele tem essa visão da realidade, ele tem essa visão da santidade de Deus, do trono de Deus, e ele inicia o capítulo aí dizendo: no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias foi um homem que começou bem o seu reinado, o seu ministério na presença de Deus. Ele reinou por 52 anos, começou como homem de Deus, mas ao final do seu reinado, do seu ministério, da sua vida, da sua trajetória, ele cometeu alguns erros, ele sofreu o juízo, a punição por isso, que era o que acontecia naqueles dias, naquela época, e vem uma lepra sobre a vida dele como juízo da parte de Deus por algo que ele fez que não deveria fazer, algo que ele fez que não deveria fazer, mas de forma consciente, e ele acaba morrendo por causa disso. Então é um homem que estava na presença de Deus, que começou bem, mas não terminou bem. Com a história de Urias nós aprendemos, é importante começar bem, mas é importantíssimo terminar bem a carreira cristã. Nós não podemos desviar o nosso coração, o nosso olhar do trono da graça de Jesus. E nesse contexto de dificuldades que Israel estava vivendo, eles buscam ajuda em outros reinos. Os assírios, por exemplo, mas eles começam a ficar endividados com os tributos que eles tinham que pagar por essa ajuda nas guerras. E eles começam a ficar a refém dessas nações. E depois de ficar refém dos assírios, ser atacado, ele busca ajuda no Egito. E ele começa a ficar mais refém ainda em situações mais complicadas. O povo tem que trabalhar mais, pagar mais tributo para sustentar a guerra. Mas quando nós olhamos para a história, todas as vitórias de Israel vêm das mãos do Senhor dos Exércitos. E sempre que eles buscam auxílio fora disso, eles entram em dificuldade, o povo começa a ficar oprimido, o trabalho é dobrado, eles têm que pagar muitos tributos, eles têm que sustentar, e eles vão começando a ter um agravamento na vida espiritual que deixa Israel numa situação muito complicada, porque além da crise política tem um problema espiritual, onde o coração do povo está distanciando do Senhor, onde os problemas não estão trazendo o povo para perto de Deus, mas está levando o povo para longe do Senhor. E talvez seja por isso que eles estão perdendo a guerra, porque o coração já está distante, e há algo que marca o coração de Isaías nesse contexto, que é quando ele inicia o capítulo de número 6 e diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele tem uma visão espiritual a respeito de Deus. No ano da morte do rei Uzias, o que significa isso? Pode significar o término de um governo que desviou da presença do Senhor, o término de um governo opressor, que oprime os menos favorecidos, os pobres, o término de um governo que não estava ao final agradando a presença de Deus, mas também tem um significado, estabelece uma crise em Israel. Uma coisa é você ter um governo ruim, outra coisa é você não ter governo nenhum. Então, quando o rei morre, o povo não sabe se o que virá é melhor ou pior. Então começa a gerar isso no coração do povo, e o povo já está distante de Deus. A vida espiritual já não vai bem. E tem essa dúvida gerada pela morte desse rei, de Uzias, e isso está permeando o coração do povo de Israel, e ele tem essa visão do trono alto de Deus. E Deus está sentado no seu trono, governando os céus e governando a terra. E ele vai acrescentar nessa visão, dizendo que a orla, o manto de Jesus, o manto de Deus,
né, as abas de suas vestes, enchia todo o templo. Ele tem essa visão espiritual daquilo que é o trono do Senhor, mas a pergunta que a gente pode fazer para o nosso coração nessa noite é: onde está esse Deus de Isaías? Onde está esse Deus que traz visões? Onde está esse Deus que traz revelações para o nosso coração? Onde está o Deus de Isaías? Onde está o Deus de João? Onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus dos profetas? E a resposta é muito simples: no mesmo lugar que sempre esteve, sentado no alto trono, governando céus e terra. E nós podemos inverter a pergunta. A questão não é onde Deus está, a questão é onde está o nosso coração. Se Deus está no mesmo lugar, regendo o mesmo governo, a sua justiça permanece, o seu governo soberano permanece, a sua santidade, ela é gritante quando ela se manifesta. Então não é onde Deus está, não é onde eu encontro Deus, é onde eu estou com relação a Deus. Deus continua governando, e se nós fizermos um trono no nosso coração, para aquele que governa todas as coisas, tudo será diferente. E eu quero deixar algo para o coração de vocês, que é sobre a visão de Isaías e as dimensões da visão de Isaías. A primeira dimensão da visão de Isaías, ela tem uma altura. Ele olha e vê um alto trono e vê Deus sentado nesse trono. Essa visão de Isaías é ímpar na vida dele. Nunca havia acontecido isso com o profeta Isaías. Ele viu algo que ele nunca tinha visto antes. E ele viu num momento de crise. E nessa visão, quando seguimos lendo o texto aí, no versículo 2 vai dizer que havia ali seres celestiais, chamados serafins, que estavam por cima desse trono. E eles tinham 6 asas, 2 asas cobriam o rosto, 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas eles voavam, e eles não olhavam para o ser de Deus de forma direta, porque tamanha a glória, tamanha a santidade, tamanha o poder, tamanha a luz que emana desse trono alto, que vem na visão de Isaías. E essa visão traz uma revelação de santidade para o coração de Isaías. E essa revelação de santidade para o coração de Isaías transforma a vida do profeta. A vida do profeta não é mais a mesma a partir desse momento relatado no capítulo de número 6. É uma vida que ele tinha antes, como homem do palácio, um homem nobre, mas ele tem uma vida posterior, se tornou um marco espiritual na sua vida, quando ele tem essa revelação da santidade de Deus. Ele vê o mundo, ele vê a glória do Senhor, e ele se vê como um miserável pecador, e ele se prostra diante disso. E quando nós temos uma visão de fato daquilo que é o Senhor, não há como nós não nos prostrarmos diante da presença do Senhor. E eu te pergunto, qual é a visão que você tem tido do trono, ou de Deus, ou da santidade do Senhor? Quando diz aqui que as abas do manto de Deus enchia todo o templo, é porque nos tempos antigos os reis era representado pela sua vestimenta, tinha um simbolismo, tinha um significado na sua vestimenta. Quanto mais rica, quanto mais cara, quanto mais poderosa era a vestimenta do rei, significava que o reino dele era poderoso, era rico, era revestido de riquezas. E quando numa reunião de reis, numa assembleia de reis, numa reunião de reis, você encontrava um rei com uma vestimenta caríssima, com uma vestimenta apresentável, que se destacava das outras, era porque aquele reino era riquíssimo, era poderoso. Os reis que vestiam algo mais simples, significava que o reino dele era menor e que a riqueza dele era menor. E quando a gente lê aqui o texto, diz que as abas, o manto que estava revestindo o próprio Deus, nessa visão, enchia toda a sala do trono, enchia todo o templo. Isso para a magnitude do Deus que está na sala do trono, do Deus que está sentado no alto trono.
A veste dele não é uma veste que simplesmente se destaca, é uma veste que enche toda a sala, é uma veste que enche todo lugar, é uma veste que enche toda a igreja, é uma veste que é imponente, é um significado de poder, é um significado de governo, é um significado de riqueza, é um significado de que Ele é soberano, não existe reino maior, e não existe rei maior do que o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E o versículo de número 2 vai dizer que esses serafins, esses seres celestiais de outra dimensão, que são santos, não são pecadores e falhos como nós, eles não podem olhar para o próprio Deus de forma direta. Eles cobrem o rosto enquanto voam. Ele diz: eu vi o Senhor. Quando nós lemos isso, e na teologia nós chamamos isso de antropoformismo, que é uma manifestação de Deus numa forma ou numa linguagem humana. Quando Isaías tem essa visão do trono de Deus, e de Deus sentado no seu trono, desse manto que enche toda a sala, isso é algo que traz um entendimento para Isaías. É uma linguagem humana para que Isaías entenda o poder de Deus. Porque nós lemos na palavra do Senhor e nós bem conhecemos que nenhum homem pode ver a Deus e permanecer vivo. Quando a gente lê a história de Moisés, que nós conhecemos bem, onde ele queria ver o Senhor, e Deus permite que ele veja um flash da presença de Deus, e através da fenda de uma rocha, Deus passa e mostra as costas para Moisés. Isso também é uma linguagem humana, de uma visão de um homem de Deus, que está vendo Deus, mas não pode ver Deus por completo, não pode ver Deus na sua plenitude, ele não consegue olhar para o Senhor. O céu se envergonha com a luz de Cristo, com a luz resplandecente que brota do trono da graça. O sol se esconde, o sol se envergonha, tamanha é a luz, tamanho é o poder. Então Isaías não pode ver de forma direta, ele pode ver com essa linguagem humana que relata, mesmo assim, o poder do Senhor. Isaías vê um grande, imponente trono e Deus está sentado nele, e diz que os serafins cobrem o rosto, e um serafim ministra ao outro dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esses seres celestiais estão ministrando um ao outro, porque eles não podem olhar para o Senhor. É o mesmo que a gente estar nessa sala, neste lugar, nesse lugar que nós nos reunimos para glorificar o nome santo do Senhor, e a presença de Deus se manifestar aqui de uma forma tão poderosa que nós não conseguimos olhar diretamente para cima ou para Deus, e nós olhamos um para o outro e nós dizemos um para o outro: santo, santo, santo é o Senhor. Nós vamos ministrando um no coração do outro. O Senhor está neste lugar e nós não podemos suportar, então nós dizemos: santo, santo, santo. E é interessante porque na língua hebraica, quando a gente vai ver essa repetição por 3 vezes, isso é o máximo da enfatização de um termo. Quando Jesus estava dando os seus ensinos, ele dizia: em verdade eu vos digo. Jesus dizia geralmente 2 vezes: em verdade vos digo. E ele dava o ensinamento. Ele estava reforçando algo que foi ensinado, e ele está reforçando esse ensinamento. E essa linguagem desse texto diz santo, santo, santo. Ele não diz por uma, ele não diz por 2, ele diz por 3 vezes. Isso é o superlativo, isso é o máximo da expressão para um judeu, para enfatizar algo. Então, o que os anjos enfatizam neste lugar, e o que os anjos enfatizam nesse texto, não é poderoso, poderoso, poderoso. Eles não estão enfatizando o Criador, o Criador, o Criador. Eles não estão dizendo a misericórdia, a misericórdia, a misericórdia. Não, eles estão falando do atributo de Deus que só pertence a Deus: santo, santo, santo.
Ele não está trazendo apenas a revelação de um ser que comete ações e que faz ações. Ele está dizendo de algo que é o próprio ser. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E essa revelação da santidade de Deus coloca Isaías em choque. Isaías se prostra diante do Senhor, ele se vê como pecador, ele se vê como imundo, ele se vê como alguém sujo, e a misericórdia do Senhor vai purificá-lo, mas ele olha para o trono e diz: santo, santo, santo. E é interessante porque esses serafins, sabe desde quando que eles cantam isso? Desde uma eternidade. E sabe por quanto tempo eles vão cantar isso? Uma eternidade inteira. E eu te pergunto, o que eles estão vendo no grande trono que os fazem cantar santo, santo, santo por toda uma eternidade? A gente pode traduzir isso como worship, onde a gente pode dizer que a gente fica entediado quando está repetindo a frase 5, 10, 15 vezes, mas quando a gente olha para esse texto, eles estão sendo surpreendidos a cada instante. Eles estão impressionados a cada instante, onde eles não se cansam de dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando a gente vai ver os atributos de Deus, são os atributos que são comunicáveis, o amor do Senhor, aqueles que Ele faz um elo conosco, comunica com a igreja, com o povo, mas há atributos de Deus também que são incomunicáveis. Santidade, por exemplo, é incomunicável. Isso é algo que pertence, é exclusivo a Deus, é o máximo daquilo que pode ser, e Deus só poderia ser dessa forma se houvesse uma vírgula, se houvesse uma pequena falha, se houvesse uma possibilidade de Deus não ser santo, Ele não seria Deus e não seria tão grande. E o que nós trazemos para o nosso coração é como nós enxergamos esse Deus. Isaías está vendo Ele sentado num alto trono. O seu manto enche toda a sala, enche todo o ambiente. E os anjos estão cantando sem conseguir olhar para Ele e dizendo: santo, santo, santo. E eu te pergunto, como você enxerga a Deus? Qual é o tamanho do Deus que você enxerga? Quais são as limitações que Ele tem? Qual é a visão espiritual que você tem de Deus? Como você tem compreendido o ser de Deus? Como você acha que Ele é? Como você imagina que Ele é? Como você pensa que Ele é? Algum dia você já parou, já imaginou, já tentou calcular o ser de Deus? Até onde a sua mente alcança, até onde a sua mente vai? Ou algum dia você já dobrou o seu joelho e diz: Senhor, se revela a mim, se revela mais, porque eu quero te conhecer mais, porque eu quero conhecer essa sua santidade de uma forma mais profunda, mais intensa, e eu quero me tornar parecido com o Senhor. Qual é a visão que você tem do trono da graça de Deus? É necessário que a gente tenha uma visão correta do trono de Deus e da santidade de Deus. Nenhum homem vai além da visão que tem. Se a sua visão sobre Deus é pequena, o seu Deus é pequeno. E isso aqui não é uma mensagem, nunca foi, nunca será motivacional. Isso aqui não é uma mensagem coach, eu estou falando de uma realidade espiritual, de como você enxerga o Senhor. Então nós precisamos aprofundar no nosso relacionamento com o Senhor para que a gente vá além. Se a nossa visão espiritual das coisas forem ampliadas, nós vamos além do lugar onde nós estamos. Nós vamos experimentar coisas sobrenaturais, poderosas vindo da graça, do trono da graça de Deus. Nós vamos, como Isaías, como Ezequiel, como Paulo, Pedro, Ananias, João, nós vamos ter visões. Serão revelações de Deus para o nosso coração. Serão ministrações espirituais para a nossa vida. Serão direcionamentos de Deus que vai colocar os nossos pés naquilo que é plano do Senhor.
nós vamos enxergar o agir de Deus, nós vamos contemplar Deus, e nós vamos ter uma noção melhor daquilo que é a grandeza de Deus. Embora o que sobressai nesse texto aos meus olhos, ao meu coração, é a santidade de Deus. Mas quando nós enxergarmos melhor a santidade de Deus, nós vamos ter um desejo maior de nos tornarmos santos, purificados, lavados pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, as dimensões da visão de Isaías têm muito a ministrar no nosso coração. E qual é a visão que eu tenho do reino espiritual, da vida e daquilo que Deus representa? Qual é a altura? A visão de Isaías tem uma altura. Então, quando nós lemos o versículo de número 5, nos diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A partir desse versículo de número 5, vai nos ensinar a profundidade da visão de Isaías. É uma visão alta, que tem altura, é uma visão que tem profundidade. E quando nós pensamos nessa profundidade da visão de Isaías, é quando Isaías olha para dentro do seu coração. A visão que ele teve do trono da graça de Deus e da santidade de Deus vai levar Isaías nas profundezas do seu coração, nas profundezas da sua alma, onde as coisas estão ocultas, escondidas, onde Deus nos encontra, porque Isaías viu a santidade do Senhor. Ele olha para dentro de si mesmo, ele olha para o seu interior, para o seu coração, e ele vê a profundeza da sua miséria, do seu pecado. E é interessante porque quando nós voltamos um pouquinho aí no capítulo 5, o versículo de número 8 vai dizer assim: ai dos que ajuntam casa a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Isaías está dizendo: ai daqueles que ajuntam tesouros, mas não supra a necessidade de ninguém, não auxilia ninguém. Ele está juntando bens, ele está reunindo um campo, está reunindo outro, vai se tornando dono de tudo, enquanto há necessitados à sua volta. Isaías está dizendo: ai, porque virá um juízo de Deus sobre esse povo. E ele vai dizer no versículo 11: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a alta noite, até o vinho os esquenta. Ele está dizendo: ai daqueles que vivem uma vida desregrada, uma vida de bebedice, uma vida de farra, sem considerar os caminhos do Senhor. Ele está dizendo: ai desse povo. No versículo 18 ele vai dizer: ai dos que puxam para si a iniquidade como cordas de injustiça, e o pecado como tirantes de carro. Ele está dizendo: ai daqueles que pegam as cordas da injustiça e amarram o seu corpo, e é envolvido por injustiças. E ele começa fazendo, ele segue fazendo outras denúncias com relação à nação de Israel, ao povo de Israel, mas quando ele tem uma visão do trono de Deus, ele diz: ai de mim. Ele vem profetizando no capítulo 5, ai de vocês que praticam isso, ai de vocês que fazem aquilo, mas quando ele vê o Senhor, ele não olha para fora, ele olha para dentro, e ele diz: ai de mim, do meu pecado, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, onde o pecado nos rodeia, onde o pecado está na minha natureza, onde eu vi a santidade do Senhor e não posso negar da minha miséria. Essas são as profundezas do coração de Isaías. Ele se vê. Ele contempla a sua própria situação diante do Senhor. E vamos relembrar, ressaltar. Nós estamos falando de um homem de Deus. Nós estamos falando de um profeta.
Nós estamos falando de um homem que teme ao Senhor. Isso é para nos mostrar a gravidade da nossa natureza pecaminosa. Por mais que a gente busque o Senhor, por mais que a gente santifique a nossa vida, por mais que a gente endireite o nosso coração, se a gente olhar com honestidade e se a gente contemplar a santidade do Senhor, nós vamos enxergar a nossa miséria. Nós vamos dizer: Senhor, Tu sabes, eu não sou santo coisa nenhuma. Não é só a minha mulher que sabe disso não, o Senhor também sabe. Não é só a minha família que sabe não, o Senhor também sabe. E o Senhor sabe muito mais. Essas são as profundezas dos nossos pensamentos, do nosso coração e da nossa caminhada. Agora, esses seres celestiais não olham para o Senhor diretamente. Eles não ousam. E quantos daqueles pecadores que ousam olhar para Deus e dizer: o Senhor é injusto? Por que pessoas boas sofrem? É porque ele não leu a vida de Jesus. Não leu o Evangelho de Deus. É porque o temor se afastou do seu coração. Muitos olham para o trono de Deus e diz: o Senhor não me deu isso que eu queria. Mas se Deus abrir os nossos olhos espirituais e nos dar uma visão, como a visão de Isaías, nós vamos ficar muito envergonhados diante de Deus e daquilo que nós somos. Nós vamos querer esconder em algum lugar, mas há algo em Deus que nos dá esperança. Porque o texto segue dizendo no versículo 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Após ter uma visão correta de nós mesmos, vem a graça do Senhor nessa visão de Isaías, onde um anjo pega com a tenaz, ele não pega com a mão, né, de forma simbólica, mas ele pega com a tenaz, e ele pega essa brasa e leva aos lábios de Isaías e toca nos lábios de Isaías, de forma que acredito eu que causa ferida, que causa dor, mas que cura, que perdoa e que lava a vida de Isaías. Muitas das nossas cicatrizes e crises vai nos gerar uma vida mais santificada a Deus. Vai produzir em nosso coração purificação pela misericórdia do Senhor. Muitas das dificuldades que nós enfrentamos na vida nos mostram o quanto nós somos pequenos, mas nos mostra também a grande misericórdia de Deus. A bondade do Senhor, onde Deus olha para nós e diz: eu não levo em consideração só o pecado, eu perdoo o pecado. Onde Jesus diz: eu não vim para condenar, eu vim para salvar, porque todos já estão condenados. Eu vim para salvar aqueles que creem. Eu vim para perdoar os que se arrependem. Eu vim para lavar com meu sangue. E eu não vim fazer esse julgamento nesse dia, mas haverá um dia, o dia chamado Dia do Senhor, onde nós estaremos diante do trono da graça de Deus, e onde nós não vamos poder olhar para o Senhor devido à sua luz, devido à sua grandeza, e a única coisa que nós vamos clamar ao Senhor é misericórdia, e Deus é Deus de misericórdia. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso nós estamos aqui. Ao contrário disso, estaríamos todos perdidos, como Isaías se viu perdido. Qual que é o sentimento que nós temos? Eu sei que na vida nós experimentamos dores. Eu sei que na vida nós experimentamos tristezas. Eu sei que passamos dificuldades, mas eu te pergunto, estamos caminhando com Deus? Onde está Deus? No lugar que sempre esteve. Onde está o seu coração?
Quando falamos sobre Deus é porque caminhamos com Ele de fato e de verdade. Nós estamos tendo visões espirituais a respeito do trono celestial, a respeito da sala onde Deus está sentado. Que Deus está conosco, nós sabemos pela Sua palavra. E a gente se pergunta, eu estou com Deus? Estou caminhando com Ele? Eu estou vendo? Eu estou percebendo? Estou sentindo? Não é uma questão de ritual, não são liturgias, são intimidades com Deus. Intimidade. É um lugar onde Deus sempre nos chama, mas nem sempre nós vamos. Aquele lugar secreto de intimidade com Deus. E se nós entrarmos nesse lugar secreto e Deus descer naquele lugar e mostrar para nós a santidade dele, nós nunca mais seremos os mesmos. Nós vamos passar de fase. Nós vamos passar de nível espiritual. Nós vamos passar de nível de vida de oração. Nunca mais seremos os mesmos. Como Isaías nunca mais foi o mesmo. Depois dessa visão, toda a vida de Isaías se tornou outra. É algo que vai além da letra que você canta, entende? Que vai além da palavra que você diz na oração. É algo que vai além da pregação. É algo que vai além, muito além, do que vir aqui, participar de uma liturgia, participar de um culto junto com os irmãos. É algo que excede a tudo isso. As dimensões da visão de Isaías, ele tem essa altura tão imponente, grandiosa, tem essa profundidade que vai nas profundezas do nosso coração. E é algo que também tem largura, assim como o amor de Deus. Tem altura, tem largura, tem comprimento. E no versículo de número 8 vai nos dizer o seguinte: depois disto ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse o Senhor o que ele deveria fazer. Essa é a largura da visão que Isaías teve, quando ele olha para a realidade de Israel, que ele vê aquele cenário, ele vê nessa visão que tem altura, que tem profundidade, que tem largura. Essa largura são os passos rápidos, largos, que o povo está dando em direção ao inferno. O que é que nós podemos chamar de inferno? De uma vida eterna sem Deus. Uma vida sem Deus já é um inferno. Se você quer uma amostra grátis, né? Você vive o verão de Sorocaba ou você vive uma vida sem Deus. São duas amostras grátis do inferno. É muito quente e é uma vida sem sabor, significado, porque Deus, a essência que traz esse sabor para a vida. Então esses passos largos são esses passos que a nação está dando em direção àquilo que é uma separação eterna de Deus. Então o que Isaías viu? Isaías viu a santidade de Deus. E a santidade de Deus é oposta a esses pecados da nação, a esse pecado do povo, e os anjos cantam santo, santo, santo. Enfatiza, e não está enfatizando então o poder, está enfatizando a santidade. E o que Isaías quer é mostrar esse Deus ao povo. Mas a ordem de Deus, quando segue os versículos seguintes, né, quando segue aí o texto, é outra. Você vai dizer e eles não vão entender. Você vai pregar e eles não vão acolher. Porque o coração se tornou insensível a tal ponto de ser esta a minha decisão e a minha palavra. Mas algo importante acontece no coração de Isaías, porque esse é o desalento de Deus. Aqui está descrito o desalento do Senhor. O desalento do Senhor
é olhar para uma nação, olhar para um profeta e perguntar: quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Quem se propõe? Quem se estabelece? Quem está pronto? Quem é que vem aqui no meu trono se consagrar, se purificar, ver a minha santidade para ser resposta para uma nação pecaminosa? Quem é que se propõe ser resposta do Evangelho para um povo que caminha para o inferno, para um povo que caminha para uma vida sem Deus, para um povo que tem pensamentos distorcidos, longe dos ensinamentos da palavra do Senhor? O desalento de Deus é perguntar: quem é que vai? Isaías prontamente diz: Senhor, eis-me aqui. Ele está pronto, está disposto. Isaías não pode negar a experiência que teve. Não pode negar a revelação de Deus. Isaías não pode dizer: eu não vi o que vi. Eu não experimentei o que experimentei. Ele não pode mentir para ele mesmo. Afinal, o Deus que ele viu é um Deus santo, santo, santo. E a pergunta permanece: a quem enviarei? Para ser resposta para o mundo, para ser resposta para adolescentes que estão confusos mentalmente, confusos no coração. Quem aqui quer ser resposta para a geração que está vindo? Você está se preparando para ser resposta para a próxima geração? Ou quem sabe para a geração atual? Onde estarão aqueles que vão servir de referência de vida com Deus? A gente vai na internet, a gente vai na mídia, e é impressionante como o povo, como tem conteúdo nos ensinando a ganhar dinheiro, a ter uma vida próspera financeiramente. Você faz isso, faz aquilo, dá 7 passos nessa direção e de repente você está bem financeiramente. É o que eles dizem, né? E você procura algo mais consistente na mídia, na internet, em todo lugar. Quem é que vai me ensinar a ter uma vida de oração? E você encontra pouquíssimos que te induzam a uma vida de oração. Você encontra muito conteúdo para tudo, a maioria não serve para nada, são inúteis. Mas quando você procura algo para a alma, quem é que me ensina a ter uma vida de oração? Quem é que se torna referência para uma geração perdida? Para uma geração pecaminosa, para uma geração confusa mentalmente? Para uma geração que quer morrer, quer suicidar, quer tirar a própria vida, que não encontra propósito, não encontra sentido, não encontrou o Senhor, ainda não viu a santidade de Deus. Onde que eles vão encontrar a santidade de Deus manifestada? Quem que se propõe a manifestar o poder de Deus, a manifestar a palavra de Deus, a manifestar o amor de Deus? Quem é que se propõe a este trabalho? O coração de Deus está em desalento. A quem enviarei? Isaías responde: envia-me a mim, Senhor. Essa é uma visão que eu creio que seria um marco não somente na vida de Isaías, mas na nossa vida. Você visualizar o trono do Senhor assim como ele é, numa linguagem que a gente entenda, isso deve provocar mudanças no nosso coração. Se não provocar, nos tornamos como o povo de Israel, que está ouvindo, mas não está compreendendo, não está entendendo. Está sendo ministrado, mas não está recebendo. Quem de nós pode ser a resposta? Então essas dimensões da visão de Isaías provocam em nós a romper com algumas barreiras, a crer no sobrenatural de Deus
e a buscar a ter visão espiritual a partir da palavra. Quando nós lemos a palavra está recheada. Santidade é o caráter de Deus. O que ressalta aqui é sobre o caráter do Senhor. É algo insondável, impermeável, é algo inexplicável. Isaías vai fazer aquela revelação do Cordeiro no capítulo 53, mas antes ele tem essa visão na presença do Senhor, onde as cortinas se abrem e ele tem essa revelação espiritual. E quando você vê o versículo 1, diz Senhor, você vê no versículo 5, diz Senhor, você vê no versículo 8, diz Senhor. Isso indica que Yahvé, o Senhor, aquele que é maior, aquele que é soberano, de forma isolada, no sentido de que não há ninguém igual, que não há trono que se compare à magnitude de Deus. Senhor, 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 Santo, 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 de um trono que revela o caráter do Senhor, e o caráter de Deus é esse. O caráter de Deus é santidade, o caráter de Deus é consagração. O caráter de Deus e a palavra de Deus para as nossas vidas é aquilo que ilumina o nosso coração, aquilo que revela, conforme a nossa estrutura, conforme a nossa busca, conforme o que suportamos, conhecer a respeito de Deus. E se cavamos mais, encontramos mais, se buscamos mais, nós temos mais. Então, se dedicamos mais à vida espiritual, seremos mais espirituais. Porque se até o sol se esconde com a luz que é Jesus, imagina a gente ver o trono da graça de Deus, onde diz Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. O impacto que isso vai causar na nossa vida, o impacto que isso vai causar no nosso coração, na nossa alma. Santidade é o próprio Deus, é o máximo dos atributos. Qualquer outro atributo ou referência a Deus você não vê citando por 3 vezes. A única referência que se trata e que direciona a Deus, que cita e repete por 3 vezes, é a santidade de Deus. Você vê falando da misericórdia do Senhor, mas não tem na Bíblia seguida a sequência. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Os outros atributos não são repetidos, enfatizados, não é um superlativo, não é algo superior, como é a santidade de Deus. É esse texto que expressa o caráter do Senhor que habita no nosso meio, que está entre nós. Quando vai falar da onisciência de Deus, não repete por 3 vezes onisciente, onisciente, onisciente. Quando vai falar da onipotência de Deus, também não diz onipotente, onipotente, onipotente. Diz Deus é onipotente. Mas quando vai falar da santidade, sim, santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Qual a dimensão da santidade de Deus na sua vida, no seu coração? E as dimensões da visão de Isaías. Como anda a visão que você tem daquilo que é espiritual? A altura, a profundidade, a largura disso.